Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, agradecendo a você que acompanha a nossa programação em Belo Horizonte, Contagem, Betim, turma que está reunida em Sabará, está em Nova Lima acompanhando o nosso programa, Uberaba, Uberlândia no Triângulo Mineiro, Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares, para a turma que está na região leste e na Zona da Mata, Juiz de Fora. Todo mundo ligado no canal 527, Claro HD, 9 analógico, e também no canal do YouTube, canal Viver Brasil. E por falar do canal do YouTube, canal Viver Brasil e toda essa movimentação em todas as cidades, amanhã, sexta-feira, tem um evento super especial. Estamos na Semana Internacional da Mulher. Teve o Dia Internacional da Mulher na última terça-feira, o canal Viver Brasil teve aí tem uma programação especial, estamos ainda com programação AgroB especial, o BH Todo Dia, todos os programas. E amanhã tem um evento super, hiper, mega especial que vai ser transmitido aqui pelo canal Viver Brasil. E quem vai fazer a apresentação é o Gustavo César Oliveira, apresentador do Conexão Empresarial. Gustavo, muita expectativa para esse evento, hein? Boa tarde. Boa tarde, meu caro Fabiano. Alegria estar aqui passando rapidinho no meio da tarde aqui no AgroB para falar justamente sobre um evento que a gente faz amanhã, que é o Conexão Empresarial 100% dedicado às mulheres. Então esse evento vai acontecer amanhã a partir de 8h30 de forma presencial até às 11 horas. E vai ser a primeira programação, o primeiro evento, a primeira iniciativa que a gente vai passar aqui no canal Viver Brasil ao vivo para você. Então a partir das 9 horas a gente vai começar essa programação tendo mulheres fantásticas, meu caro Fabiano, fazendo parte desta programação de sexta-feira, dia 11 de março. Então a gente vai ter lá a Ana Gabriela Dias, que é a primeira diretora da história da Uzi Minas, a primeira mulher que assumiu um cargo de direção na história da Uzi Minas. Vai estar lá compartilhando um pouco dessa história. A Carla Madeira, que é criadora da agência Lápis Raro, uma das principais de Minas Gerais, escritora de alta qualidade, também vai estar lá apresentando as suas reflexões, o seu ponto de vista. E junto a Hélida Mendonça, que é criadora da Forno de Minas e uma das principais empresárias que a gente tem aqui no nosso estado, a Daniela Nogueira, que é modelo, consultora de imagem, uma mulher extremamente importante no setor da moda e que vai estar lá compartilhando um pouco conosco nesse nosso Conexão voltado, então, para falar das mulheres. Ana Gabriela, Hélida Mendonça, Carla Madeira, Daniela Nogueira e eu acho que são todas. São tantas personalidades que está tendo que elencar mesmo, né? Muita gente interessante aí para participar do programa. Então, reforçando o convite, a partir de 8h30 da manhã, ao vivo, aqui no canal Viver Brasil também, Conexão Empresarial. Não é isso, Gustavo? Exatamente. Então, só para fazer o registro, para não ter nenhuma perda, nós vamos ter Ana Gabriela Dias, Carla Madeira, Daniela Nogueira, Patrícia Leite e Hélida Mendonça. A Patrícia Leite é cirurgiã plástica, vai falar sobre beleza, sobre estética, sobre as transformações que a gente está tendo também no comportamento das mulheres. Então é isso, meu caro Fabiano. Obrigado por ter feito essa interferência aqui. Amanhã, no canal Viver Brasil, a partir das 9 horas da manhã até as 11, ao vivo, Conexão Empresarial dedicado a mulheres de um novo tempo. Vai ser uma alegria ter você lá conosco, mesmo que seja aí a partir das telas, num evento que está começando a voltar da forma presencial também. Muito obrigado. A gente que agradece, Gustavo. Boa sorte nesse evento tão especial. Conexão Empresarial marcando presença agora com essa homenagem para as mulheres. E a gente está aqui recebendo no AgroB o Abelardo Sapucaia, advogado, especialista em direito previdenciário. E a gente vai ouvir agora mais uma pergunta que vem justamente da zona rural para a gente entender essa aposentadoria rural. Vamos acompanhar. Gostaria de saber, tenho dúvida, a respeito dessa nova lei de aposentadoria, né? Assim, para pessoal rural, antigamente era 55 anos para mulher e 60 para homem. Se continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa? Excelente pergunta, Fabiano. Para quem se enquadrar na condição de segurado especial, que é aquele que eu falei que tem que ter, produzir numa terra até 4 módulos fiscais, sem
o uso de empregados permanentes, para esse continua. Esse era inclusive um dos pontos que o governo tentou alterar na reforma de 2019, mas por até pressão da própria categoria aí, que é dos trabalhadores rurais, conseguiu se manter essa idade mínima, então, de 60 anos para o homem e 55 anos para as mulheres. Então a gente tem se mantendo. Agora a gente sabe que tudo muda demais no que diz respeito à Previdência. Eu acho que no meio do direito não tem área que mude tanto igual a sua, né? Que a todo momento tem uma mudança, tem alguma coisa sendo... Agora, neste momento mesmo, a gente estava discutindo aqui, né, sobre essa revisão da vida toda, que é um assunto bem complexo, que não tem a ver com o trabalhador rural, mas tem a ver com a maioria dos trabalhadores aí de todas as áreas e tudo mais. E isso pode mudar? Essa é uma grande pergunta que as pessoas fazem. Essa lei rural, ela está mais resguardada? Tem menos mudanças possíveis? Sim, porque ela depende aí de uma reforma previdenciária. A gente teve uma em 2019, e quando a gente fala reforma previdenciária, tem que mexer aí no todo o arcabouço constitucional e infraconstitucional, aí, toda a legislação que rege a matéria aí, de aposentadoria, e nós tivemos uma reforma em 2019. Então a tendência é que a gente não venha a ter outra nos próximos anos. Historicamente no Brasil, de 10 a 12 anos em média, acontece uma reforma significativa em termos de legislação previdenciária. Então quem ainda está faltando aí 12, 13, 15 anos para poder aposentar, essa pessoa não é garantido que ela vai aposentar com essa regra que a gente está falando aqui hoje. Isso é uma tendência que acontece. Todas as vezes que a gente fala em reforma da Previdência, nunca é para melhorar. Sempre é para poder aumentar a idade mínima, ou aumentar o tempo de contribuição, ou o tempo de serviço. É para encurtar o funil ali, né? Para ninguém entrar, né? Exatamente. E aí, nesta da agora, os trabalhadores rurais conseguiram permanecer com as mesmas regras que já estavam em vigor, e temos que acompanhar, logicamente, para poder ver se futuras reformas vem de novo a tentar alterar aí idade mínima, tempo de serviço, entre outras questões. E aí tem que ter toda uma situação, né, de acompanhar, de ter essas questões todas. Agora você que está me acompanhando e é trabalhador rural, mas trabalha aí no dia a dia com uma empresa urbana, por exemplo, igual a cooperativas e tudo mais. Você aplica a mesma coisa, né? São os 15 anos. Trabalhador rural, produtor rural, 15 anos. Tem algum momento em que isso se modifica na hora de apresentar os dados? Em termos de tempo, não, mas a gente tem que ver o seguinte: se é 15 anos do tempo de serviço, que é aquele que só os 15 anos de serviço sem efetiva contribuição, é só para quem se enquadra na condição de segurado especial. Para quem, e aí nós temos vários trabalhadores rurais que não se enquadram na condição de segurado especial. E aí esse também vai se aposentar com aí por idade, com o tempo mínimo de 15 anos, mas aí 15 anos de contribuição. E essa contribuição vai ser na condição de contribuinte individual, que pode ser um MEI, que pode ser um contribuinte individual produtor rural, empresário rural. Todos esses aqui estão enquadrados também na possibilidade de aposentar com 15 anos de contribuição, só que a idade mínima para eles é maior. A idade mínima, para quem não se enquadra na condição de segurado especial, a idade mínima é de 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres. Há uma possibilidade de uma dupla aposentadoria para aquela pessoa que está no meio rural, é produtora rural, e tem muita gente, quando a gente pega o sul de Minas, por exemplo, tem muita gente que trabalha numa empresa de manhã, e trabalha no campo de manhã, à noite trabalha como vigilante numa escola. Quer dizer, as pessoas têm duplas funções aí. Ela consegue uma aposentadoria de um lado e uma aposentadoria do outro, ou tem que escolher um caminho? Tem que escolher um caminho. Não tem possibilidade dentro do sistema do INSS. Doutor, mas essa resposta ela é ótima, porque tem muita gente que está nos assistindo que acha que pode ter duas aposentadorias. E não tem, né? Não tem. Quem está dentro do sistema previdenciário, que a gente chama de regime geral de previdência social, aquele que é gerido pelo INSS e o INSS que faz a concessão dos benefícios, é apenas uma aposentadoria. O que acontece é o seguinte: se forem duas atividades que tiverem contribuições concomitantes, ele consegue somar essas duas contribuições e aí ele pode aumentar o valor dessa aposentadoria. Pode ser de um salário mínimo e meio, 2 salários, 3 salários mínimos. Ela vai ser resultante do cálculo da média somadas as duas contribuições. Mas não
tem como ter 2 aposentadorias dentro do regime geral. Pode ter 2 aposentadorias? Pode, mas aí é para quem é servidor público e que tem também uma condição lá de produtor rural. Isso pode acontecer, às vezes a pessoa, ele é servidor público... E dentro disso, até aproveitando, se a pessoa, e tem casos desses, a pessoa é empreendedora, nem é o MEI, já é a microempresa mesmo. Perfeito. E ela tem um cargo no município, às vezes ela é servidora de uma pasta e tudo mais. Aí ela consegue fazer desse microempreendimento, pagar lá todas as questões e pagar a sua aposentadoria dentro do Prolabore, e também ser aposentada no serviço público, é isso? Nós temos que ter o seguinte cuidado. A princípio é isso mesmo, mas no direito tudo sempre tem um detalhe, uma pegadinha, sempre tem uma exceção, exatamente. E qual que é a pegadinha nesse caso aqui? Porque muitos municípios não possuem regime próprio. E aí, quando o município não tem regime próprio de previdência, ou seja, um regime específico criado para pagar aposentadorias e pensões por morte para os servidores, esses servidores eles vão contribuir para o regime geral do INSS. Então, se ela já for contribuinte na condição de servidora pública municipal para o regime geral, ela não vai conseguir ter uma segunda aposentadoria no regime geral, mas ela vai conseguir somar as 2 contribuições. Entendi. Por outro lado, se é um município que tem regime próprio, aí nasce essa possibilidade. E aí qual que é a outra ressalva que a gente faz? Que, na grande maioria dos casos, o servidor público ele não pode ser sócio administrador de empresa, porque geralmente existe uma vedação no Estatuto do Servidor Público, e aí do Estado de Minas Gerais, Servidor Público Federal, e tem que analisar cada um dos municípios, que servidor público não pode ser sócio administrador. Ele pode até participar da empresa na condição de sócio cotista, mas não na condição de sócio administrador. Então, até para isso, é importante observar esse enquadramento para não correr o risco de, às vezes, ela está contribuindo do ponto de vista previdenciário, não tem vedação, mas tem uma vedação funcional no estatuto daquele município do qual ela está submetida ali na condição de servidora. Eu não vejo outra solução, a pessoa que tem dúvida, ela buscar informação e buscar profissionais, né? Porque é um assunto muito importante, está lidando com o fim da vida da pessoa, a aposentadoria que ela vai, de repente, depois de trabalhar muito tempo. E às vezes a pessoa tem uma noção de que é algo caro, oneroso demais e tudo mais, mas não é e é necessário, né? Então, assim, acho que a grande dica que a gente pode passar para quem está na dúvida, para quem está olhando, quem já resolveu a situação, quando esses meninos aí estão falando de coisa que eu já sei, mas tem muita gente que estão falando assim, olha, tem muita gente que está nessa situação mais complexa. Então, é buscar mesmo um profissional, fazer esse planejamento, pode ter um custo, mas é um custo que lá na frente se paga. Com certeza, Fabiano. Primeiro porque a legislação previdenciária ela é uma das áreas mais complexas do direito. E segundo, que esse planejamento ele é de suma importância e o benefício que ele vai trazer, ele é muito infinitamente maior do que o custo que a pessoa vai ter. E aí, para cada caso, tem um tipo de estudo específico e ele ajuda muito. Então, o conselho realmente é a pessoa buscar um profissional aí da área previdenciária para que possa analisar a situação concreta, tanto do ponto de vista de contribuir de forma correta, como do ponto de vista de planejar o valor da futura aposentadoria. E esse planejamento é como a gente falou, o ideal é ser no início do trabalho, né? No início você começou o trabalho. Na verdade é difícil falar o início, porque as pessoas, ninguém começa o início muito certinho, né? E ali tá batalhando e tudo, mas bem no princípio ali. O né? ideal, o que acontece? Como a legislação previdenciária tem essa perspectiva de mudança de 10 a 12 anos aí, em média, o ideal é que essa pessoa tenha um acompanhamento ao longo da vida previdenciária dela. Porque todo mundo que trabalha e contribui vai se aposentar um dia. Mas nós temos uma variação aí de salários, e aí de repente a pessoa está num bom emprego e depois ela é demitida, começa a trabalhar por conta própria, e aí isso gera uma alteração naquela situação. E ela pode ter também mudanças em relação à legislação previdenciária. Então a gente tem 2 fatores aí importantíssimos. A própria situação econômica do país interfere nisso e a questão da mudança da legislação. Então, o ideal é que a pessoa faça aí, pode ser um planejamento, pode ser uma consulta no início da sua vida contributiva e daqui a teve uma reforma, aquele planejamento que foi pensado ali inicialmente, ele pode mudar. Ou então houve uma alteração drástica na situação daquela pessoa que trabalhava numa grande empresa há 10, 15 anos, de repente é demitida ou pede demissão e ela fala, agora eu vou empreender. E aí ele tem que ter muito cuidado, essa turma tem que ter muito cuidado, porque a questão até que a gente estava comentando aqui antes do programa, que às vezes a pessoa tem uma boa média de salário, ela está lá com uma média de 5, 6 mil reais,
e começa a empreender e contribuir sob um salário mínimo. Aí ela se perde. Então a gente está falando aqui do produtor rural, de repente ele trabalha numa grande empresa de café, está no supervisionamento e vai fazer sua própria colheita ali. Exatamente. Vai ter uma queda de valor ali no início, pelo menos no início, e ele tem que tentar fazer a proporcionalidade. Né? Exatamente. Tentar buscar reduzir perdas. Então, ou seja, buscar minimizar aí, quero começar, vou começar, mas vamos ver uma forma de começar que não fique tão onerosa, mas que também não prejudique tanto a situação previdenciária futura. E mesmo você, grande produtor rural, pode ter uma situação que você não se organizou. Então você está acostumado com um padrão de vida, daqui a pouco você se aposenta e se aposenta mal, né? E isso é triste, Fabiano, porque isso é comum de acontecer. Inúmeras das vezes a gente já viu, empresários especialmente ou profissionais liberais. A pessoa teve uma vida muito corrida e atribulada e com altos rendimentos, acostumado com um alto padrão de vida, e quando ele vai se aposentar, ele toma um susto, fala, mas só vai me dar isso, só vai me dar R$2.000, R$2.500, fala, infelizmente o seu histórico contributivo chegou a esse cálculo. E aí muitas vezes a pessoa toma um susto. Tem horas que tem tempo para poder consertar, tem horas que já não dá mais tempo para consertar. Está acostumado com o padrão. Exatamente. E a gente tem uma grande diferença que as pessoas às vezes não se atentam para isso. Uma coisa é aposentar, outra coisa é parar de trabalhar. Então muita gente corre e na primeira hipótese possível, ainda que com perdas, aposenta. Isso deixa a gente muito triste. Semana passada atendi uma cliente no escritório que ela tinha a perspectiva de aposentar daqui a 5 anos com pouco mais de R$5.000. E ela optou por aposentar agora, imediatamente, com R$3.200. Então, ela está abrindo mão aí de mais ou menos R$1.900 de aposentadoria por mês. E aí, por conta de questões pessoais dela lá e tudo. Só que essa decisão tem que ser bem pensada, porque ela tem a perspectiva de, por enquanto, ganhar menos de aposentadoria e continuar trabalhando, por exemplo. Mas na hora que ela já não tiver mais força para continuar a trabalhar, ela vai viver somente daquela aposentadoria. E esse é o problema. Que problemão, hein, gente? Doutor Abelardo, foi ótimo, foi bacana demais, a gente conseguiu aqui mostrar muitas questões, é claro que é uma área bem complexa, então tem vários assuntos ainda, mas acho que o básico a gente conseguiu apresentar aqui para as pessoas e pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem ainda não organizou nada. Doutor, mais uma vez, obrigado, viu? Por nada, e é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Se quem quiser te achar aí nas redes sociais... Abelardo Sapucaia. Abelardo Sapucaia, no Instagram, então, nas redes sociais todas, porque essa dúvida, se você teve alguma dúvida e quiser acompanhar aí com o doutor Abelardo Sapucaia, advogado especialista em direito previdenciário. Foi bom demais o programa de hoje e a gente agradece a sua audiência e volta amanhã com mais AgroB, o nosso jeito diferente de falar de agronegócio. Valeu!